Paz do Senhor, meus caros, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Lembrando que você que nos assiste, você é meu convidado, é nosso convidado a se inscrever no ADC Educacional, o novo canal de ensino da Assembleia de Deus de Criciúma, um canal que tem a proposta de colocar argumentos e fundamentos do ensino da teologia e da Bíblia, do ensino bíblico, do conhecimento da palavra de Deus. Você então pode nos ajudar se inscrevendo e divulgando esse precioso canal, essa nova joia rara que lhe é presenteada pela Assembleia de Deus de Criciúma. ADC Educacional, um canal focado em estudos e principalmente nos estudos da Escola Bíblica Dominical, todas as salas, todas as categorias de ensino, as fases etárias, com professores extremamente habilitados a proceder e a exercer esse glorioso ministério do ensino. O ministério, como sempre falamos, foi executado por Cristo. O primeiro ministério trabalhado pelo Senhor Jesus foi o do ensino, quando ainda criança pregava para os sábios e sacerdotes nas sinagogas. Então você é um privilegiado, eu sou um privilegiado, por termos sido escolhidos, convocados para executar e exercer tão majestoso ministério. Meu nome é Reinaldo Negreiros e estou aqui a substituir, na árdua missão de substituir o pastor Max, que a partir da lição de número 3 estará de volta aqui com vocês para continuar nessa parceria, Max e você, meu caro professor de jovens, para juntos distribuírem conhecimento, sabedoria sobre a santa, digna, positiva e definitiva palavra de Deus. Estamos trabalhando a sala de jovens, que tem uma idade acima dos 17 anos de idade, uma idade onde o assédio é gigantesco, onde as dificuldades se impõem de uma forma mais incisiva, e você é um agente que tem a função, o ministério, o trabalho de ajudá-los a enfrentar com galhardia as dificuldades que o mundo impõe sobre esses jovens. Dito isso, o título da nossa lição, segundo trimestre do ano de 2023, encorajamento, instrução e conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. Sempre gosto de salientar que nós podemos, a cada aula, fazer um breve comentário sobre o título geral da lição, porque tudo faz parte da tua introdução, meu caro professor. Então, quando ele fala, alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos, você pode acrescentar com os ensinos, aprendizado e a prática desse aprendizado que o ensino dos Salmos dá para você, que você pratique então a palavra de Deus e você será um cristão feliz, um cristão extremamente produtivo na seara de Jesus. Olha como a diversão já começa no título da lição, no título do trimestre. Fale sobre isso com ele, para que ele possa então compreender que a lição, ela num todo se torna harmônica e num todo ela é produtiva para a seara de Jesus. A lição de número 2, como vemos ali, ela tem o título específico, o caminho do ímpio e do justo. A lição está prevista para ser exibida no dia 9 de abril desse ano de 2023. Quiçá o arrebatamento venha antes de você se perder no caminho. Que venha logo o arrebatamento para que eu e você possamos juntos adentrar ao reino celestial. E se até lá não chegar, esse glorioso dia, você estará vendo conosco essa aula, o caminho do ímpio e do justo. E de novo, no título da lição da semana, você também já pode dar uma pincelada no que vai trabalhar no transcorrer da tua lição como um todo. O caminho do ímpio e do justo. De cara, nós já vemos ali que é um confronto entre o bem e o mal, entre a justiça e a injustiça, entre o ímpio e o justo. O ímpio é aquele que pratica a iniquidade, então vai ser um confronto entre a iniquidade, ou seja, desigualdade, e equidade, ou seja, igualdade, entre o bem e o mal, entre obedecer e não obedecer. A lição de hoje, então, falará claramente sobre questões referentes à obediência e, por consequência, também à desobediência. Qual o caminho do ímpio? Qual o caminho do justo? Você irá discutir com o teu jovem e vai perceber que tudo isso culmina com simples atos de obedecer, simplesmente obedecer. Vamos seguindo em frente, o texto do dia, o nosso chamado texto áureo, fala assim:
Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Salmos 1 e 3. Essa questão aqui de cara nós já estamos vendo o quê? Uma relação de confiança. Você tem que confiar em Deus, você tem que se tornar dependente dele, e sendo assim, confiando e se tornando dependente, você produzirá fruto na época certa, na hora certa. Quer dizer que Deus vai te usar para falar dele, falar de Cristo na hora certa, para a pessoa certa. Então você será como uma árvore plantada junto a ribeiro, receberá água, a água da vida, e a água da vida é Cristo Jesus. Você então terá que dar frutos na seara de Deus, para que você influencie na salvação de muitos. Ensine isso para o seu jovem, para que ele seja um agente transformador na sua escola, um agente transformador na sua rua, um agente transformador dentro da sua casa. Esse jovem estará então dando fruto e produzindo na seara de Cristo. O resumo da lição, que a síntese fala assim: o caminho do ímpio representa instabilidade e superficialidade. O do justo, raízes na palavra de Deus, que gera estabilidade e profundidade espiritual. Isso já é por si só uma resposta ao título da nossa lição. O ímpio se distanciará de Deus e receberá como consequência a condenação. O justo se aproximará de Deus e receberá como consequência as bênçãos. Lembrando que ser justo, se tornar justo, ser justificado, é tornar a entrar num estado de pureza através do arrependimento, é voltar a entrar no estágio onde você terá condições do reconciliamento com Deus. Então nós trabalhamos, amado, aqui não tem o slide, mas você tem a sua lição de professor, na primeira página ali, na página 10, tem aquela leitura semanal, está aqui de roxinho, olha só, está aqui de roxinho, você pode dar uma ênfase nisso. Por quê? Porque esses versículos que o nosso autor sugere para ler em casa, nós sabemos que ninguém lê, que o jovem não lê, que o adulto não lê. Então, aproveite e faça pequenos comentários. Particularmente, eu faço assim, ó. Eu peço, distribuo essa tarefa de leitura para os alunos. Então, eles leem durante a aula o que está escrito na segunda-feira, a sugestão de Provérbios 1 e 10. O nosso autor aqui diz: o jovem cristão não pode consentir com os pecadores. É o que está escrito no versículo. Então você pede para alguém ler e faz um breve comentário. Pode ser diferente do comentário do autor. Por exemplo, o meu comentário aqui é que o jovem faz a diferença entre os pecadores, que aquele que ouve a palavra faz a diferença. Na terça-feira ele sugere 2 Timóteo 2 e 22a, fugindo dos desejos da mocidade, fugindo do pecado. Quarta-feira ele sugere 2 Pedro capítulo 2 e 20, não retroceda. Você pode falar claramente para o seu jovem sobre fidelidade, que não pode você conhecer a Cristo e voltar a teu estágio de pecado anterior. Você tem que estar sempre progredindo nessa intimidade, progredindo nesse relacionamento teu para com Cristo. Sexta-feira, sugere o nosso autor Romanos, capítulo 12, versículo 2, e fala sobre a vontade de Deus. Aqui tu abre um parênteses, caro professor, e pergunta para o teu jovem, qual é a vontade de Deus? Dá uma pequena pausa e responde. Ato contínuo, a vontade de Deus é que todos nós sejamos salvos. O Cristo fala que a vontade de meu Pai é que nenhum se perca. Então a vontade de Deus é que eu, você, o teu aluno, que nós sejamos salvos. E para tanto, temos que aceitar Cristo como único e suficiente Salvador. Sábado, Mateus 6, versículo 33, vivendo a justiça de Deus. Então, primeiro, busque a reconciliação, se torne justo, e aí você verá que as outras coisas te serão acrescentadas. Observe o tanto que nós falamos aqui de uma forma bem rápida e sucinta, sobre assuntos que, quando você for estudar a lição, vai ver que está fazendo parte do contexto do que o professor quer que você fale na sala de aula. Não despreze esse conteúdo, fale sobre ele na tua sala de aula. Seguindo em frente, vamos aos objetivos, que, como sempre falamos, esses objetivos é um objetivo do professor. Não tem necessidade de compartilhamento com a sala de aula. E os objetivos são
compreender a bem-aventurança do justo, mostrar o perigo do caminho dos ímpios e conscientizar da verdadeira felicidade do justo. Você tem que transmitir esses 3 pontos, o teu aluno tem que sair consciente dessas 3 observações que o nosso autor aqui fez. Então, prepare tua aula respondendo a esses quesitos. Então, amados, estamos vendo que a lição, ela começa e ela vai entrando agora. Primeiro nós falamos do Salmo como livro, agora nós vamos falar da mensagem de Deus contida nesse livro, que é um livro maravilhoso, como todos os livros da Bíblia. O texto bíblico também é uma situação que nós comumente, nós professores, comumente passamos despercebidos e não comentamos nada sobre esse assunto que o autor tão dedicadamente escolheu para ser o tema central da lição de hoje. Então você pode e deve fazer breves comentários também sobre esse texto bíblico que sugere o autor. Eu particularmente destaquei 2. Eu destaquei o versículo 1 de Salmos 1, do 1 ao 6, eu destaquei o versículo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E olha o que diz na sequência do texto sugerido pelo autor, o que acontece com aqueles que não são bem-aventurados, que é aqueles que não tiveram a felicidade de fazer a escolha certa, que é se afastar do pecado. Olha lá o que diz o versículo 5. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Isso mostra claramente a relação do ímpio com o justo. O ímpio, condenação. O justo, bênção. Faça esse breve comentário, escolha outro tema, outro assunto dentro desse contexto e comente alguma coisa com o jovem para despertar nele o interesse de ler a Bíblia, principalmente no bom e velho papiro, ele sair um pouco do celular, do tablet, do computador e fazer leituras mais próximas daquilo que é o ideal. Por quê? Porque nessas questões de mídia, a nossa mente ela não está pronta, não está preparada para armazenar aquilo que nós lemos. Essas luzinhas que tem nas telas de TV e celular, elas são difíceis de ser assimiladas e guardadas na nossa memória. Então nós lemos e passamos despercebidos, rapidamente esquecemos. Chama o teu jovem para o papiro, ok? Então, seguindo em frente, amados, nossa lição vai começar e nós já falamos claramente que ela se trata, a lição de hoje, sobre obediência e sobre desobediência. O nosso autor aqui fala de estilos de vida, né? Aquele estilo que agrada e aquele estilo que desagrada a Deus. É como que fosse 2 caminhos, é a mesma ideia. Só existe 2 maneiras de você viver. Uma agradando a Cristo e a outra desagradando. A escolha é sempre nossa. O caminho é um só que leva a Cristo e um só que leva ao diabo. Só que o do diabo tem vários atalhos. O que leva a Cristo não tem atalho nenhum. É um caminho retilíneo, um caminho que não tem ficar em cima do muro. Seguindo em frente, vamos agora sim para o nosso primeiro tópico, que vai falar a bem-aventurança do justo. Você já vai falar para o teu aluno o que é ser bem-aventurado. Quem é bem-aventurado? Bem-aventurado é uma pessoa feliz. Pessoa feliz porque escolheu o caminho da retidão. Uma pessoa feliz porque recebeu a oportunidade de ser transformado, de voltar a um estágio de pureza, para que através desse estágio de justificação ele possa voltar a ter um relacionamento com Deus, a reconciliação com Deus. Essa conciliação com Deus foi perdida lá no nefasto ato de Adão e Eva, quando, de uma forma estúpida, ousaram desobedecer a Deus e acatar a sugestão do diabo, e deu para nós como herança essa tragédia de vivermos distanciados de Deus. E Deus, do alto da sua generosidade, envia seu único filho para nos permitir essa reconciliação. Então, bem-aventurado aquele que escolhe a Cristo, feliz aquele que escolhe o caminho do Senhor. O segundo subtópico vai falar: o justo não anda, nem se detém, nem se assenta. Ou seja, ele não para, ele não fica dando oportunidade
para conviver com pecadores, conviver com aqueles que podem levá-lo ao mal. Isso não significa que ele não vai levar avante a palavra de Deus, mas ele tem que falar de Deus e sair daquela roda, falar de Deus e tirar o objeto, ou seja, a pessoa a quem ele está influenciando, daquela roda, daquele grupo pecaminoso, e não fazer parte do grupo com ele. É nesse sentido que o nosso autor fala que o justo não se detém e nem se assenta e nem anda com ímpios. É essa a ideia onde nós temos que ser agentes influenciadores e não agentes influenciáveis. É uma brecha que você pode pegar e falar para o seu jovem e mostrar que está acontecendo muito comumente nos dias de hoje, o crente, aquele que se diz cristão, ser influenciado pelo mundo, a igreja ser influenciada pelo mundo. E o papel do cristão é exatamente o contrário, é influenciar o mundo. Foi isso que Cristo fez. Cristo influenciou o mundo de uma forma tão impactante que depois de 2000 anos, nós ainda estamos aqui falando da sua coragem, da sua deidade, da sua capacidade salvadora para a minha e para a tua vida. O terceiro subtópico, o prazer do justo em meditar na lei do Senhor. Amados, aqui eu quero deixar muito claro para você, que o importante é meditar. O que é meditar? É refletir, é pensar, é analisar tudo o que acontece no teu dia a dia e escolher qual é o caminho melhor para você. Mas essa escolha, quando vem de uma meditação que é influenciada pelo Espírito Santo, tem que te levar à prática. Se você medita, pensa, reflete, e isso não desperta em você a praticar, desenvolver um senso de justiça, certamente você tem que voltar a refletir sobre a tua conversão. Então, o prazer do justo seria meditar na lei do Senhor e praticá-la. A prática é fundamental para o teu bom relacionamento com Deus. Então, pensa, reflita, medita e, acima de tudo, pratique o que manda o santo Evangelho de Cristo. O perigo do caminho do ímpio. Que conselho ouvir é o primeiro tópico? O primeiro subtópico. E isso é interessante, amados. Você fala para o teu jovem que, em caso de dúvidas, ele não pode procurar alguém tão inexperiente quanto ele. Ele deve procurar o seu líder de departamento, deve procurar o seu pastor, em casa procurar os seus pais, e tem situações onde a resposta só vem do cristianismo, então ele tem que procurar alguém que conheça a Cristo. Não adianta o jovem viver a insegurança e tentar eliminar essa insegurança perguntando, tirando dúvidas, seguindo o conselho de pessoas tão inseguras quanto ele. Então não tem sentido o jovem eliminar suas dúvidas com outros jovens. Ele tem que procurar pessoas mais experientes, pessoas mais envolvidas com a seara de Cristo, e aí sim ele receberá uma justa orientação. Então ensine que o teu jovem deve ouvir os conselhos daqueles que têm mais experiência no relacionamento com Cristo. O segundo subtópico vai dizer assim: deter-se nos caminhos dos pecadores. E aqui é engraçado você pensar da seguinte maneira: quando você se detém e começa a conviver com o pecado, sem tentar modificar o pecado, tirar o pecado da tua vida, você se acostuma com esse pecado e esse pecado começa a fazer parte de você. Então não se detenha, não pare no caminho do pecado. Não pare, você tem que passar por ele, você tem que sair dele, e isso só através da oração, da conversão e do jejum. Faça isso e olhe o tópico anterior, busque conselhos com aqueles que podem te afastar do mal, e não daqueles que podem e vão te aproximar do mal. Assentar-se na roda dos escarnecedores. O que é um escarnecedor? É aquele zombador, é aquele mentiroso, é aquele que faz futrica, é aquele que desenvolve a discórdia. Você vai se sentar com esse tipo de gente para quê? Para se transformar num igual? Lembre-se, fuja do pecado. Deus não manda você enfrentar. Fuja, porque para que você se submeter às tentações? Agora, se o pecado vem sobre ti, você não pode se afastar, enfrente-o, vença-o e siga conselhos daqueles que podem te orientar melhor. Seguindo em frente, vamos ao nosso último tópico. O perigo do caminho do ímpio, né? O caminho do perigo do ímpio. Esse caminho, ele é perigoso por quê?
porque você estará sempre próximo. Na verdade, é o segundo, desculpa, você estará sempre próximo. Perdão, esse ponto já foi discutido agora. Nós vamos agora, é a verdadeira felicidade, desculpe, amados, a verdadeira felicidade do justo, realizando-se com a palavra de Deus. O justo se realiza com a palavra de Deus, por quê? Porque ela completa o indivíduo. O que é ser justo, eu já falei para você. Ser justo é aquele que é transformado por Cristo Jesus, e com isso é eliminada a mácula deixada pelo pecado. Não quer dizer que você não vai pecar, não é um pecador, mas você se torna justo a partir do momento que você se relaciona com Cristo. E a partir desse momento você se transforma numa pessoa apta à reconciliação. E a partir disso você se realiza em obedecer à palavra de Deus. Quando ele fala no primeiro subtópico, realizando-se com a palavra de Deus, significa entendendo e obedecendo, por consequência, praticando a vontade de Deus. E aqui, amado, você pode falar nesse texto sobre uma questão muito importante, que eu acho que no decorrer dessa lição você vai ter sempre a oportunidade de falar. Fale sobre a libido, fale sobre o desejo sexual que o jovem tem, que ele só controla isso se ele tiver o firme propósito de obedecer e seguir a palavra de Deus. Então, um dos primeiros pecados, um dos primeiros motivos que o jovem se afasta da igreja, é quando a libido dele começa a aflorar, quando ele começa a desenvolver a libido, começa a olhar para a menina com um desejo diferente, a menina começa a olhar para o menino com um desejo diferente, e isso é que muitas vezes afasta o jovem da igreja. Então fale para ele que essa questão da libido ele só pode dominar, ele só controla através da palavra e da obediência a Cristo Jesus. O segundo subtópico, meditando na Bíblia para a vida. Nós já falamos sobre isso. Medita sobre a Bíblia, reflete sobre ela e, acima de tudo, pratica, porque o prazer da lei do Senhor passa por refletir e meditar na palavra de Deus. Eu acrescento que passa por refletir, meditar e praticar a palavra de Deus. Sem a prática da palavra de Deus, nada feito. A prática da palavra é o que te leva a um relacionamento íntimo e perfeito com o Senhor Cristo. Os valores perenes e atemporais de Deus. O que é perene? Lembra da aula de geografia com o teu jovem, quando a gente está estudando sobre os rios perenes, ou seja, aqueles rios que não secam, por exemplo, o rio Amazonas aqui no Brasil e vários outros, rios Tocantins, eles são rios que não secam, eles estão sempre mantendo o seu curso em direção ao mar. É assim que tem que ter a tua relação com Deus, ela tem que ser perene, tem que ser eterna, tem que ser mantida constantemente, ela tem que ser atemporal, ou seja, não receber a influência do tempo. Ontem eu estava distante de Deus, hoje estou próximo, amanhã estarei distante. Não, tenha e busque e lute para se manter sempre próximo e sempre justificado perante Deus, ou seja, sempre transformado perante o Senhor, para que você possa adentrar ao reino celestial. Lembrando, quando você for estudar esse tema, falar para o teu jovem que o amor de Deus, ele é acima de tudo justo, e em sendo justo, ele te dará como recompensa a consequência daquilo que você fez. Não é que você vai ser salvo pelas obras, mas é que as tuas obras vão interferir no teu processo de salvação. Porque quanto mais você faz obra que desagrada a Deus, mais distante você está de Deus. Quanto mais você faz obra que agrada a Deus, mais próximo de Deus você está. E em sendo assim, você desenvolverá melhor a tua fé. Quanto mais você agrada a Deus, mais você se aproxima dele, mais você conhece a Deus e mais próximo você está de ter uma fé estabelecida e, por consequência, aceitar a Cristo, que te levará com firmeza e segurança ao reino celestial. Agora sim, vamos à nossa conclusão, amados. Eu destaquei apenas o seguinte, existe apenas dois caminhos, o do ímpio e do justo. Simples assim. O caminho do ímpio te leva à perdição, à condenação, e o caminho do justo te leva às bênçãos e à salvação. É muito simples a conclusão da nossa lição de hoje, e você pode muito bem mostrar que você pode, o teu jovem tem a opção de escolher agradar ou desagradar a Deus. Dito isso, eu desejo a todos
uma belíssima aula. Desejo a todos que você possa produzir, ser produtivo e que os teus alunos consigam sair praticando aquilo que aprenderam contigo. Um forte abraço e até a próxima.